todos e a todas. Trago o abraço fraterno do NEB, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, casa a qual faço parte enquanto trabalhadora, mas cumprindo os preceitos de Allan Kardec, que os espíritas devem visitar-se mutuamente. Cá estou e agradeço antecipadamente o convite que a mim foi feito. Quando da escolha de um tema para que a gente pudesse partilhar, refletir na noite de hoje, obviamente, puxei pela memória algo que fosse também pertinente para o momento que estamos vivendo, o início de um ano, o início de um novo ano, onde comumente fazemos planos, traçamos metas, tentamos pôr em prática as tantas coisas do ano passado que não conseguimos cumprir. E, a fim de afunilar um pouco mais, condensei essa temática em uma bem trabalhada por muitos de nós, tema no qual estamos mergulhados inevitavelmente, que é o tempo. E essa é a temática que a gente vai refletir juntos na noite de hoje. E um dos livros do Antigo Testamento, um dos livros considerados como sapiencial e ao mesmo tempo poético, que é o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 11, nos é apresentado que para tudo há o seu tempo. E de certa forma esse se torna até um jargão que usamos cotidianamente. Tudo tem seu tempo. E nessa linguagem poética, a Bíblia nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de matar e tempo de sarar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de gemer, tempo de dançar. Tempo para espalhar pedras, tempo para juntá-las. Tempo para abraçar, tempo para se afastar do abraço. Tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos homens, todas as coisas que Deus fez são boas, a seu tempo. E ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Então, como comentei, no Antigo Testamento já se considerava o tempo devido para cada uma das coisas. Ou seja, podemos compreender de antemão que todas as vicissitudes, assim como todas as coisas boas pelas quais estamos passando, ou tenhamos passado, ou ainda iremos passar, sobretudo a partir deste novo ano, onde hoje registramos o dia 5 do mês 1, do capítulo 1, dessa edição de 2013, estamos escrevendo com o nosso ritmo próprio, este nosso tempo, todas as coisas que irão acontecer ao longo desse ano acontecerão a seu tempo. O tempo determinado, o tempo adequado, o tempo previsto, o tempo em que inclusive estejamos preparados para que tal acontecimento, situação, mudança, seja lá o que for, possa vir a acontecer. Então, refletir sobre o tempo, de certa forma, é algo até considerado banal. Quando telefonamos para alguém, diz, e aí, como é que está o tempo? Muita chuva? Está estiado? Hoje, que teve uma mudança de tempo ao longo da tarde, por vezes perguntamos também às pessoas que estão lá no verão de João Pessoa, o tempo aí, como é que está? Se firmou? Então, é uma das primeiras coisas que, inclusive, é um tema de assunto quando vamos conversar uns com os outros.
E isso Santo Agostinho também pontuou quando disse que assunto mais familiar e batido nas nossas conversas do que o tempo. Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que me dizem quando dele nos falam. Mas, se alguém me perguntar o que eu sei sobre o tempo, eu, porém, sequer sei explicar a quem me perguntar. A quem me perguntar, já não sei. Santo Agostinho, à época, filosofando, já pontuou a dificuldade de se explicar o que é o tempo. Objeto de estudo das diversas ciências, como a história, em que justifica, explica, explicita as modificações, as mudanças, as compreensões dos tempos nas diversas culturas e civilizações. A história se debruça ao estudo do tempo, explicitando os acontecimentos que aconteceram ao longo da Terra no passar dos anos. A física também se dedica a estudar tempo, naquelas fórmulas que quem se identifica com a área das exatas sabe explicar também, tempo, espaço, aquelas fórmulas que vem, que vai, tudo é explicado para a física com essa grandeza absoluta e universal. O tempo é também estudo da física. O direito também se dedica a estudar o tempo quando, além de considerar o tempo civil como dias úteis, também determina determinados períodos de tempo para as determinadas penalidades a quem porventura venha a cometer delitos. O tempo também pode ser considerado como o tempo civil de segunda a sexta-feira, onde teoricamente a maior parte das pessoas trabalham, e o tempo sagrado, sábado e domingo, onde se dedica à compreensão ao divino. As ciências humanas, tanto a sociologia, quanto a filosofia, quanto a antropologia, também vêm estudando o tempo e as suas modificações ao longo das culturas e principalmente na compreensão das modificações do tempo para nós, seres humanos. Principalmente com a, vamos dizer assim, quantificação ou classificação do tempo a partir das faixas etárias. Criança, adolescente, adulto jovem, adulto, a meia-idade, a senilidade, ou como hoje se costuma denominar, terceira idade, melhor idade, maior idade. Também sendo isso estudo da sociologia. A psicologia também se debruça no estudo do tempo, compreendendo as diversas mudanças que acometem emocionalmente na psique humana com o passar do tempo. Teoricamente, a compreensão, a emoção, a forma de agir de uma criança difere do ponto de vista emocional do jovem, que por sua vez diverge do adulto e, consequentemente, há diferença também da forma de pensar do idoso. E com relação a essa compreensão, a psicologia também se dedica a compreender que muitos de nós temos personalidades consideradas nostálgicas, ou seja, mesmo sendo jovens, estamos ainda pensando no ontem, pensando no passado. Então, quem assim é, são seres considerados mais de personalidade nostálgica. Aqueles considerados de personalidades mais sonhadoras, então pensam mais no que virá. Então, quando eu me formar, quando eu ganhar dinheiro, quando eu for morar lá ou cá, quando eu tiver filhos, projetando para o futuro o seu ideário do cotidiano. Enquanto que outros de nós, muitos, temos uma personalidade mais realista, estamos mais focados no que acontece no presente.
E muitos de nós, por ora, estamos mais afeitos ao que passou, por ora estamos pensando no que virá, principalmente quando mudanças importantes estão por vir, e na maior parte das vezes temos dificuldade de focar o presente, de focar o hoje, de focar o agora. Então, nossa tendência maior é ficar pensando no que passou. Inclusive na própria Bíblia, grande parte dos relatos diz, naquele tempo, muitos de nós dizemos, no meu tempo, tempo saudoso que passou e não volta mais. Os idosos, na maior parte das vezes, dizem. Enfim, estamos, na maior parte das vezes, nessa oscilação entre essa linha tênue de passado, presente, futuro. Do que passou, do que está e do que está por vir. E nós ainda podemos classificar o tempo como objetivo e subjetivo. De que forma o tempo se caracteriza como objetivo? Aquele vivenciado fora de nós, num presente momento, 5 de janeiro de 2013, 8 horas e 16 minutos. É um tempo determinado fora de mim, fora de cada um de nós que aqui está. E há o tempo subjetivo, que é aquele vivenciado dentro de nós. O tempo dos amantes, ele passa rápido. O tempo que para chegar uma viagem, na viagem, quando vê já passou. Já o tempo de uma internação de um ente querido no hospital, nossa, a gente não vê a hora do médico dar alta, mesmo que seja 2 dias, 3 dias. Os 2 dias de internação comparados com 2 dias de uma viagem, muito difícil a comparação, porque na viagem o tempo vivenciado é de prazer, é de usufruto do que está em volta, é de lazer, é de descontração, é de desestresse, enquanto que o tempo da internação, do acompanhamento de um ente querido a sofrer e consequentemente trazer sofrimento para cada um de nós é muito lento. O mesmo tempo, os mesmos 2 dias passam de forma muito diferentes. Ou seja, esse é o chamado tempo subjetivo, que não depende de hora, de data, mas sim do estado emocional e de como de certa forma, vivenciamos aquele momento presente. De forma que o que podemos tirar como lição do que as diversas ciências estudam, tanto a física, a história, sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, o que podemos tirar é que em todas essas condições, em todos esses estudos e aprofundamentos, passado, presente e futuro estão de mãos dadas. Mas, de certo, o que é que a doutrina dos Espíritos traz para nós, como em seu viés científico, como lições a serem aprendidas para o usufruto do tempo. A doutrina dos Espíritos nos diz que a cada nova encarnação, a cada reencarnação, temos um tempo determinado. Aqui chegamos e em algum momento retornaremos para a pátria espiritual. Temos um tempo determinado cuja mensuração não nos é dado, felizmente, o conhecimento completo. Então, cada um de nós chegou há alguns anos e, em algum tempo, alguns de nós retornará. Essa é uma notícia, vamos dizer assim, para muitos de outras compreensões religiosas ou de outras compreensões de um modo geral, que por vezes poderia ser desoladora, enquanto para nós, com a compreensão que a doutrina dos Espíritos nos traz, ela é consoladora. Por quê? Porque sabemos que temos um tempo determinado, que existe vida após a morte, que para lá retornaremos, mas que, embora aqui estejamos e possamos alçar voos para pairagens, cujas paisagens sejam de primor para que
possamos ver, caso tenhamos essa estadia aqui, de certa forma, caminhando na trilha do Cristo, mesmo assim, o consolo de saber que teremos para onde partir, que teremos prosseguimento para além daqui, que teremos oportunidades de rever pessoas amadas, que teremos outras oportunidades de cá retornar e repararmos tantos feitos cometidos, como agora estamos reparando desajustes de experiências transatas. Então, isso tudo que a doutrina dos Espíritos nos traz já nos serve de consolo, ao invés de desalento. A morte para nós não é vista como algo desesperador, como o fim, mas como passagem. E outra contribuição que a doutrina dos Espíritos nos traz, mais especificamente sobre o conceito de tempo, está em Gênesis, no capítulo 6, através do médium Camilo Flammarion, nos é dito que o tempo é a sucessão das coisas e é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. E esta também é uma compreensão importante que a gente precisa parar para pensar, da transitoriedade, da impermanência. E nesse sentido, certa vez um rei procurou por um sábio da região e a ele perguntou qual seria o segredo da felicidade, a receita da felicidade. E o sábio lhe presenteou com um livro com 2 páginas. E respondeu ao rei que, embora rei, não era totalmente feliz. Quando você estiver passando por momentos de tribulações, momentos de dificuldades, de tristeza, de incompreensão, quando estiver se sentindo perdido, abra o livro na primeira página e leia o que lá está escrito. Da mesma forma, quando você estiver passando por momentos de alegria, de júbilo, de contentamento, de esclarecimento, de edificação, abra e leia a segunda página. Pouco tempo depois, naquele reinado, uma guerra muito forte se estabeleceu e o rei, na iminência de ver o seu reinado ruir, principalmente vendo os seus súditos sendo abatidos, baixas significativas, com medo de perder aquele povo, ele não sabia mais onde buscar forças para conseguir vencer a luta que já estava como perdida. Ele lembrou do livro do sábio, do livro que o sábio houvera dado, e ali deveria ter algum sinal. Ele abriu, na primeira página, tinha escrito em letras garrafais: isto passa. Movido por uma força que ele não sabe explicar, ele motivou os seus soldados, os seus súditos. Eles se uniram, buscaram novas estratégias e conseguiram vencer aquela luta que já estava perdida. Voltando para o seu reinado, todos muito felizes por terem conseguido soerguer o reinado, comemoraram a fartura de comida e muito congraçamento entre todos. Ele lembrou também do conselho do sábio, onde estava o que ele disse: nos momentos de alegria, busque pelo livro e abra na segunda página. Quando ele abriu na segunda página, também estava escrito em letras garrafais: isto também vai passar. Então, essa é uma historinha para simbolizar que tudo, absolutamente tudo, é transitório, passageiro. Como diz na Gênese, o tempo é uma medida de sucessão das coisas transitórias. E nós também somos transitórios. A nossa estadia aqui é também transitória. Daí a importância de a gente valorizar a estadia, a encarnação, reencarnação preciosa que temos.
Este tempo que estamos vivendo agora, com a idade que cada um de nós tem, não precisa a gente dizer, mulher não diz idade, tempo algum, então com a idade que cada um de nós temos, esta idade, esta encarnação, este tempo, este dia agora, este momento que eu estou falando e que já passou, é extremamente precioso, valioso. Esta é a nossa mais importante encarnação ou reencarnação. E nesse começo de ano, a importância que para mim cabe de dividir com vocês essa reflexão é para que nesta encarnação que agora estamos, neste dia 5 de 1 de 2013, que possamos ter bondade em nossos corações, generosidade, amor, que possamos de fato persistir, prosseguir na trilha que o Cristo nos ensinou, nas bem-aventuranças que estão como um hino de louvor, nos ditando os moldes, os passos a serem seguidos, para que façamos desta nossa encarnação, de fato, uma encarnação vitoriosa, uma encarnação gloriosa, uma encarnação onde, apesar dos equívocos, dos tropeços, das quedas, das falhas, dos erros, das tantas coisas que temos cometido, estamos a cometer e ainda prosseguiremos a cometê-las, temos principalmente disponibilidade, quando assim queremos, para refazer. A cada dia podemos refazer os erros cometidos, as faltas, as falhas, a falta do perdão, da compreensão, da tolerância, da benevolência, da indulgência, do amor. Então, é neste sentido, principalmente, que devemos valorizar, como já comentei, como sendo algo extremamente precioso. É algo precioso a nossa vida. É algo extremamente valioso. O nosso viver, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa capacidade de ouvir, de sentir, de tocar, de falar, de saborear tudo que está em volta de nós. Infelizmente, por vezes, nos apegamos naqueles momentos difíceis, sem aparente saída ao final do túnel, sem esquecer de que isto passa. E outras vezes também nos apegamos àqueles momentos de muita euforia, de contentamento, de júbilo, sem também esquecer que aquilo passa. Então, quer sejam nos momentos de dor ou nos momentos de prazer, há esse conceito de impermanência, de transitoriedade, que nos relembra o quanto tudo é passageiro, o quanto há uma sucessão de coisas transitórias, imbuídas ou envolvidas com o conceito de tempo. Mas, se estamos cá nesta encarnação, e como já comentei, de uma forma a tentar reparar tantas coisas que vemos cometendo, tanto nesta quanto cometidas em outras encarnações, na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos, de fato, qual o objetivo das encarnações? Ao que ele responde, os espíritos respondem: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Cada encarnação que temos são oportunidades que nos são novamente dadas de nos aperfeiçoarmos. Cada um de nós bem sabe disso. Então, neste tempo que estamos vivendo, estamos sendo treinados, a exemplo de um jogador de futebol ou de qualquer outro esporte. Ele passa por períodos de treinos, passa por períodos de maior exaustão, inclusive, dos treinos, para, inclusive, participar daqueles campeonatos, daqueles jogos mais importantes, com uma condição melhor. Assim estamos nós, num eterno jogo, o chamado jogo da vida. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, já dizia Elis Regina. Então, estamos na vida
neste jogo, em algumas fases de amistosos, em algumas fases de campeonatos duros, em algumas fases cometendo faltas, noutras recebendo faltas, noutras fazendo gols, noutras perdendo gols, noutras fazendo cestas, como os Magics dos Estados Unidos, noutras sendo fracassados durante aquele jogo, principalmente quando o treino, a preparação, os alongamentos, os fortalecimentos, a dedicação e a disciplina, caso estas não sejam as mais adequadas possíveis. No entanto, diferentemente do jogo de futebol, onde o atleta, qualquer que seja a modalidade, se prepara para o jogo físico, o nosso jogo tem também um componente emocional e espiritual, sobretudo. Então, nesse tempo de amistosos, nesses tempos de jogos mais rudes, nesses tempos de gols, nesses tempos de faltas, também temos que preparar os nossos espíritos, a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa psique para os enfrentamentos de cada uma delas. Na questão 133 do Livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta se os espíritos, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, se estes que seguiram os caminhos do bem, se estes espíritos têm necessidade de encarnação, de novas encarnações. Ou seja, os espíritos perfeitos, os espíritos diferentemente de nós, da maior parte de nós, que estão em condições de maior evolução, eles também precisam de um tempo cá na Terra, dessa estadia evolutiva entre nós. Ao que os espíritos respondem que todos são criados simples e ignorantes, e que é nas lutas e nas tribulações da vida corporal que a evolução virá. E ainda diz que Deus é justo e não podia fazer só alguns felizes sem dificuldade e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, cada tempo em que estejamos vivenciando tribulações, dificuldades, comprometimentos de ordens variadas, estamos também sendo postos à prova nessa oportunidade que nos é dada por Deus de evolução. Até mesmo os espíritos mais evoluídos precisam cá estar entre nós, aprendendo e ensinando. É assim que evoluímos uns com os outros, no aprendizado mútuo. É nesse aprendizado que temos oportunidades de aprendizado. Infelizmente, nem sempre estamos devidamente abertos, temos a disponibilidade de aprender. Não raras vezes, lições duras nos são impostas, na maior parte das vezes, para que possamos aprender determinada coisa. Quando não conseguimos aprender, porque não era o nosso tempo para aquele aprendizado, essa lição irá se repetir. A exemplo do que acontece na escola tradicional. Quando o aluno reprova, na maior parte das vezes se deu devido ao não aprendizado até mesmo o não aprendizado do uso do tempo para estudar, para se dedicar às lições, para comparecer às aulas. Então, na maior parte das vezes, as lições duras pelas quais estamos passando, trilhando, as tribulações e vicissitudes que nos chegam, têm também o componente evolutivo, pode ser vista como uma dor, como um fim útil. Há um fim útil naquela tribulação, naquela dor, naquela vicissitude. Então, podemos ainda pensar, a partir da luz da doutrina dos espíritos, do espiritismo, da importância do aqui e agora. Jesus disse para reconciliarmos-nos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. E que antes de ofertar qualquer oferenda no altar, volta e vai te reconciliar com o teu inimigo. Este aqui e agora, inclusive este aqui e agora que estamos vivenciando, por vezes
podemos ainda trazer alguma nódoa, mágoa, rancor nos nossos corações. Algumas vezes até em relação a algum ente familiar, alguém da nossa convivência. Então, o aqui e o agora também diz respeito a esta oportunidade de exercer de fato o perdão, que não é fácil, não é conseguido como um passe de mágica, mas é também um fim útil das encarnações sucessivas que vivenciamos. A cada nova mágoa ou a cada ressentimento que temos, sobretudo com relação a eventuais pessoas que nos causam mal ou causaram mal, precisamos, de certa forma, abrir os olhos ou passar a enxergar aquele acontecimento, aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor, como também prova ou como também oportunidade de refazimento. E parar e pensar, será que este mal que agora me está sendo infligido, eu também não o causei em tempos atrás a alguém? Sabendo que, na maior parte das vezes, há reações, ações e reações, ou causas e efeitos, não necessariamente com algo verdadeiro e real e que se aplica a tudo, mas em grande parte das vezes, as tribulações, as raivas, as mágoas que sentimos, de certa forma, também as causamos para pessoas e muitas vezes pessoas do nosso convívio. Então, o instante o momento aqui e agora, este instante presente, ele é adimensional, ou seja, existe como medir dia através das horas, como medir meses através das semanas, como medir semanas através dos dias, mas não existe uma mensuração para o instante. O instante, ele é adimensional, ele não tem uma mensuração objetiva. Daí a importância da gente valorizar cada instante vivido. E esta também é uma reflexão que podemos considerar. Muitas vezes estamos no instante presente pensando em algo que passou. Estamos no instante presente olhando para uma paisagem que ainda não chegou. Então, vivenciar o instante presente é algo muito importante. Inclusive, costuma-se dizer cotidianamente, só se dá valor a quem perdeu, só se dá valor às pessoas quando não se tem mais as pessoas junto. Ou seja, só se dá valor depois que perde. Então, a importância da gente valorizar o convívio familiar, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, avós, a primarada toda, valorizar os passeios, valorizar as festas de finais de ano, intermináveis, as comemorações, às vezes até aquele que se excedeu tanto quanto na bebida, mas cada instante presente é importante, é valioso, tem uma lição, tem algo a nos mostrar. Então, que possamos assim abrir os olhos, renovar os nossos olhares, apurar os nossos ouvidos para ouvir, ver o instante presente, valorizando-o, não com previsões do que pode vir a acontecer. O hoje é o mais importante, o dia de hoje é o mais importante, o instante presente, o aqui, o agora, o estar presente, o estar concentrado. Frequentemente ouvimos as pessoas dizer, eu ando tão esquecida, não sei onde eu deixei meu óculos, onde eu deixei mesmo a chave do carro, cadê meu celular? Era bom que óculos também telefonasse para ele e ele disparasse, para a gente achar logo. Mas isso significa o quê? A falta de atenção, de concentração, de prestar atenção no instante presente. A gente deixa o celular pensando que está na hora de sair, e aí na hora perde o celular mesmo. Então, a importância de valorizarmos o presente nada mais é do que também
um alerta que esta encarnação é para ser vivida da forma mais preciosa que pudermos viver, porque este é o nosso tempo, é o tempo que nos foi presenteado, que nos foi doado pelo Mestre, por Deus e com a companhia preciosa do Mestre Jesus e de tantos outros guias, mensageiros que estão no suporte dessa mensagem da Boa Nova, do amor acima de todas as coisas. Desta forma, conseguimos usufruir, empregando da forma mais adequada que pudermos e soubermos o nosso tempo. E para finalizarmos, porque chegou o nosso tempo de terminar, uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, eleito no ano passado o maior brasileiro de todos os tempos, do século, não é? Do século. Então, ele fez valer a sua estadia, o seu tempo de encarnação, que inclusive teve um acréscimo pela misericórdia de Deus. Então, de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, o mesmo que você leu, por Emmanuel, Tempo. Antes, do próprio livro, uma citação de Paulo que diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o seu dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando as possibilidades sagradas do tempo. No entanto, um dia de paz, um dia de harmonia, de iluminação, é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses do mundo imediatista, que dizem que tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem as obras incompletas na esteira das reencarnações, por isso mesmo os homens fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade a conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade do tempo complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, que tenhamos um tempo de paz em 2013, com a construção cotidiana de cada um de nós. Muito obrigada a todos, agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.